O título da palavra de hoje é O que agrada a Deus? O que agrada ao Senhor? Quantos aqui querem agradar ao Senhor? Aleluia! Abra a sua Bíblia comigo aí, em Gênesis, no capítulo 4. Irmãos, enquanto nós ministramos aqui, durante essa noite, não se distraia. Esteja sempre em espírito de oração. Não perca esse ambiente, não perca aquilo que Deus quer falar com você, amém? Gênesis no capítulo 4, no verso 1 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes mais gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Até aí. Essa passagem é uma passagem bem conhecida de todos nós, conhecido como o primeiro homicídio da Bíblia, onde Caim, tomado em seu coração de um sentimento ruim por ter sido reprovado pelo Senhor, juntamente com a sua oferta, e ter visto que Abel, seu irmão, e a oferta de Abel foram aceitos pelo Senhor, Caim acaba armando para Abel e o matando. E aí nós podemos pensar com um senso de justiça, olhando friamente o texto, nós podemos pensar por que é que Deus não aceitou a oferta de Caim. E por que é que Deus se agradou da oferta de Abel? Mas a resposta, e o mais interessante em meio a toda a história, é que Deus não só rejeitou a oferta de Caim, e que Deus também não só se agradou da oferta de Abel, mas como diz a palavra do Senhor, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. E o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Porque geralmente é assim que nós pensamos quando nós somos reprovados. Creio que Caim pensou da mesma forma. Onde foi que eu errei? É ou não é? Quando nós estamos fazendo algo, quando nós estamos envolvidos em um projeto, quando nós estamos envolvidos em uma ideia, quando nós queremos fazer algo e que nós pensamos que o nosso coração até está no Senhor, e nós fazemos e de alguma forma a coisa não acontece, a primeira coisa que a gente pensa é o que, Senhor? O que eu fiz de errado? Ou ainda vamos mais longe, né? O que eu fiz para merecer? Mas a gente pensa na forma com que as coisas estão sendo feitas. A gente pensa no método. Caim deve ter pensado, pode ter pensado, talvez da mesma forma. Caim deve ter pensado: Senhor, eu sou agricultor, o que eu posso oferecer para o Senhor? Senhor, eu peguei uma oferta, um fruto da terra e eu entreguei para o Senhor. Por que é que aquilo que eu tenho oferecido ao Senhor não tem sido aceito? Por que é que a minha oferta não te agrada? Por que é que, Senhor, aquilo que eu faço, de alguma forma está sendo reprovado pelo Senhor? Até que Deus responde a Caim da mesma forma que Ele sempre responde quando deseja extrair de nós as intenções mais profundas do nosso coração. Como que Deus faz isso? Respondendo para nós com uma pergunta. Como Josias brincou aqui, aquela pergunta que pega a gente de surpresa. Porque a gente está esperando às vezes que Deus faça um comentário a respeito daquilo que a gente ofereceu.
ou que Deus responda as questões do nosso coração. Até que Deus, quando quer extrair aquilo que está no mais íntimo do nosso coração, o Senhor responde com uma pergunta. E o Senhor respondeu a Caim com uma pergunta. Caim deve ter olhado para o Senhor e disse: Senhor, por que o Senhor não se agradou da minha oferta? O que eu fiz de errado? E o Senhor olha para Caim e diz assim: por que tu está furioso? Por que tu está bravo, Caim? Por que teu rosto está transtornado? Por que mudou a feição do teu rosto? E Deus faz uma terceira pergunta que vai mais fundo. Eu acredito no coração de Caim e muitas vezes vai mais fundo no nosso coração. É quando Deus olha para Caim e diz assim: Caim, por acaso se tu fizer o bem não vai ser aceito? Deus não faz uma afirmação que Caim agiu de forma errada, mas Deus faz uma pergunta para Caim. E essa pergunta para Caim deixa Caim ainda mais furioso, ao ponto de Caim sentir inveja, ser tomado de um sentimento ainda mais maligno em virtude de seu irmão, ao ponto de levar o seu irmão para um lugar e matar o seu irmão Abel por conta da inveja que tomou o seu coração. Deus olha para Caim e diz assim: Caim, por acaso se tu tivesse procedido bem, tu não seria aceito, tu e a tua oferta? Porque todas as vezes que Deus nos faz uma pergunta, Ele nos leva para um lugar onde na maioria das vezes nós queremos fugir, para um lugar no nosso coração onde habita as nossas intenções. Irmãos, às vezes nem nós queremos consultar as nossas intenções, porque nós sabemos às vezes que lá no fundo existe algum pingo de maldade. Existe algum pingo de egoísmo, existe algum pingo de pecado, existe resquícios de malignidade dentro do nosso coração. E anote aí, antes de receber qualquer coisa que desejemos entregar ao Senhor, o Senhor passa os seus olhos sobre as intenções do nosso coração. Irmãos, tudo o que nós desejamos fazer para o Senhor, toda a nossa movimentação, a gente precisa estar consciente de que o Senhor, antes de nós entregarmos a Ele, o Senhor passa os seus olhos sobre as intenções do nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso ele vai colher. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é que o homem, às vezes a gente faz uma comparação com a zombaria humana, né? De Deus não se zomba, como se o homem ficasse assim, zombando de Deus. Não! Mas zombar de Deus, que o apóstolo Paulo se refere, é nós queremos apresentar ao Senhor algo, sendo que o nosso coração deseja outra coisa. É quando nós estamos querendo oferecer ao Senhor, é quando nós estamos querendo mostrar para o Senhor algo e o nosso coração está querendo outra coisa. É quando nosso coração tem um desejo oculto e na maioria das vezes dele maligno. E nós queremos apresentar outra coisa ao Senhor. Nós estamos dizendo: Senhor, eu quero isso, com a nossa boca, mas o nosso coração dizendo outra coisa. Paulo diz: ei, de Deus não se zomba. Isso é zombaria. Como que vocês podem querer mentir para um Deus que sonda corações? O próprio Cristo, diante dos fariseus, ele chega para Jesus, ele chega para os fariseus, ele chega para os judeus e ele diz: olha, bem disse Isaías a respeito de vocês, vocês me louvam com a boca de vocês, mas o coração de vocês está longe. Ou seja, é como se Deus dissesse assim: gente, olhem para mim, entendam uma coisa, vocês estão dizendo que estão cantando para mim, mas eu estou olhando para o coração de vocês, e eu estou vendo que o coração de vocês está adorando outra coisa. Quantos estão me entendendo? Paulo não está falando aqui simplesmente das nossas práticas públicas, mas Paulo está se referindo às intenções do nosso coração, e por isso o apóstolo Paulo está falando de semente. Não é sobre o fruto, mas é sobre a semente. Por quê? Porque não é sobre aquilo que é visto, é sobre aquilo que está escondido. Por isso que ele está dizendo: o que o homem semear, isso ele vai colher. Ou seja, não é o que nós estamos fazendo de forma pública que nós vamos colher, mas é aquilo ao qual Deus tem identificado em um lugar onde homem nenhum pode ver, mas só o Senhor.
Então aquilo que vocês têm semeado com o coração de vocês, é isso que vocês estão colhendo. Aleluia! Por isso que muitas vezes nós podemos ter várias boas práticas públicas e as coisas serem travadas, as coisas não acontecerem, porque o Senhor não está dando uma resposta do céu às nossas práticas públicas, mas o Senhor está dando uma resposta dos céus às nossas intenções do coração. O Senhor está respondendo ao nosso coração, o Senhor não está respondendo às nossas práticas. Quantos estão me entendendo aí? Por isso que não é sobre aquilo que é visto, é sobre aquilo que está escondido, é o que só o Senhor pode ver, que define o valor daquilo que nós estamos oferecendo. É aquilo que só o Senhor pode ver, que define o valor daquilo que nós estamos oferecendo. Um dia, uma viúva pobre, ela pegou 2 moedinhas de cobre e colocou no gasofilácio no momento da oferta. Jesus disse: essa mulher deu mais do que todos vocês, porque ela deu tudo o que ela tinha. E irmãos, conhecendo um pouquinho do caráter de Deus, a gente sabe que Deus não estava falando de quantidade. A gente sabe que Jesus não estava falando de quantidade, mas Jesus estava falando de qualidade. Jesus estava falando de adoração naquele momento. Jesus estava dizendo: essa mulher, ela de fato, ela se entregou de coração. Vocês estão dando aquilo que sobra, vocês pegam e entregam uma coisa, porque é uma prática pública, mas o coração de vocês está longe. Mas essa mulher, ela entregou antes das 2 moedas o próprio coração, e foi ao coração que o Senhor respondeu e disse: ela entregou tudo que ela tinha. Ela não entregou 2 moedas, mas ela se entregou ao Senhor. Quantos estão me entendendo aí? Porque antes de receber qualquer coisa que a gente deseja entregar para o Senhor passa os seus olhos sobre as intenções do nosso coração. Em todo tempo, irmão. Em todo tempo, o Senhor olha para mim e para você antes de a gente se movimentar. E o Senhor passa os seus olhos sobre as intenções do nosso coração. E o Senhor vai dando uma resposta às intenções do nosso coração. A gente acha que o Senhor dá uma resposta às nossas práticas. Senhor, eu fiz isso e nada acontece. Senhor, eu fiz aquilo e nada acontece. Por quê? Porque o Senhor não está dando resposta às nossas práticas, mas o Senhor está dando resposta às nossas intenções. Aleluia! Por isso que muita gente se frustra com Deus. Por quê? Porque estão com um coração em um lugar, com uma prática diferente. E quando Deus não responde à prática, ela diz: eu não quero esse Deus, porque eu fiz isso e Deus não respondeu. Então eu não quero esse Deus. Entende que a intenção não era agradar ao Senhor, mas a intenção era ser agradado por Ele. E à medida que o Senhor não responde à minha prática, o que eu faço? Opa, não é para mim esse negócio aí. Não é à toa que das coisas que mais agradam ao Senhor, Ele nos ordena fazer em secreto. Existem 3 coisas na Bíblia que Deus nos ordena fazer em secreto, e que em secreto Ele vai nos recompensar. Quem lembra quais são essas 3 coisas? Mateus 6, a oração, a ajuda aos necessitados e o jejum. Se você pegar Mateus 6, Jesus vai falar de 3 práticas, as quais Deus nos chama a prestar diante dEle, em secreto, sem ninguém ver, sem ninguém ouvir, e que dentro dessas práticas, o Senhor, em secreto, também nos recompensaria. Mateus 6 diz: por quê? Porque são práticas que revelam a nossa natureza e as intenções do nosso coração. Porque, irmão, ninguém vai entrar para o quarto para orar em secreto para se aparecer. Não é? Eu vou ali me aparecer. Para quem? Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, eu vou dar para vocês, eu sei que vocês têm dificuldade de julgar intenções, então eu vou dar para vocês 3 práticas, para que vocês escaneiem o coração de vocês, e vejam se as intenções de vocês de fato estão em me agradar.
Então eu vou dar 3 práticas básicas que vocês podem fazer em secreto, e essas 3, elas me agradam, e me agradam de tal forma, que eu me comprometo em recompensar vocês também de forma secreta. Então vós, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Quando for dar uma ajuda a alguém, não deixa que a tua mão esquerda saiba o que fez a direita, porque o Senhor que vê essa prática em secreto, Ele vai também te recompensar. E vocês, quando jejuarem, ponham óleo na cabeça e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto vai recompensar. Então são 3 coisas que Deus nos dá, parâmetros básicos, para que a gente tenha um encontro com o nosso próprio coração. Porque, irmão, muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas para o Senhor. Eu quero agradar o Senhor, eu quero fazer isso para o Senhor. E o Senhor diz: filho, vem cá, começa por aqui então. Eu quero ver se é para me agradar. Vai para o secreto. É para mim? Então vai para o secreto. Mas eu quero te agradar, eu quero fazer, beleza. Dá, ajuda o pobre, o necessitado, sem ninguém saber. Oferta, tira dinheiro do bolso, é isso que o Senhor está falando aqui. Tira dinheiro do bolso e oferta para alguém sem ninguém saber. É para mim? Jejua, abre mão dos prazeres, sem ninguém saber. Põe óleo na cabeça. Irmão, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei o que significa esse óleo na cabeça. Nunca estudei sobre isso. Mas acredito eu que, traduzindo para o dia de hoje, seria um gelzinho da Bozano. Irmão, lava o rosto, mete um gelzinho e sai bonitinho. Porque assim, ó, ninguém vai saber que tu está jejuando. Não adianta sair escabelado, irmão. Fraco, mancando. O que foi, irmão? Ah, que eu estou num jejum, hein? Estou fraco. Essa semana eu vi, irmão, tu abre hoje uma rede social, os irmãos no monte. Estamos aqui orando por vocês. Uma live de oração. Entra no teu quarto. Vamos orar por Israel. Vamos orar, irmão. Entra no teu quarto e vai orar. Por que tem que ser público? Se é para o Senhor, por que tem que ser público? Alguém sabe me dizer qual o projeto social que Jesus fundou? Jesus nunca fundou um projeto social, irmão. Mas Jesus foi social por onde ele passou. Estão com fome? Só um minuto. Pega aí. Estão precisando? Pega aí. Querem um auxílio? Pega aí. Não estou dizendo que a gente não pode ter essas coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Por quê? Porque nós precisamos sondar os nossos corações. E essas são formas as quais o Senhor permite que a gente sonde o nosso coração. Se de fato nós estamos desejando viver uma vida que agrade ao Senhor. Olha o que Deus está nos ensinando aqui. Que existem sim práticas que nos ajudam a enxergar, alinhar e consertar as intenções do nosso coração. Como? Vivendo fundamentado em um único propósito, o propósito de agradar ao Senhor. Porque assim como Caim, nós podemos cair na cilada de estarmos muitas vezes amargurados, desgastados da entrega, invejosos com a prosperidade dos nossos irmãos em diferentes áreas da vida, em virtude de estar entregando aquilo que é certo com a intenção errada. Nós podemos, muitas vezes, cair nessa cilada de Caim, como Caim, de estarmos amargurados, desgastados da entrega, invejosos com a prosperidade dos nossos irmãos em diferentes áreas da vida, em virtude de nós estarmos entregando aquilo que é certo com a intenção errada. E quando, escute isso, irmão, grave isso no seu coração hoje. Quando nós entregamos aquilo que é certo com a intenção errada, Deus não recebe. Quando nós entregamos ao Senhor aquilo que é certo com a intenção errada, Deus não recebe. Quando os fariseus vieram diante de Jesus, querer mostrar para ele o que eles entregavam, Jesus diz: vocês dão dízimo da hortelã e do cominho, mas o coração de vocês está sujo. O que Deus estava dizendo: ei gente, eu não recebo. Primeiro, reposicionem o coração de vocês.
Primeiro revejam as intenções do coração de vocês. E depois voltem a fazer essas coisas, porque ele diz, façam estas sem omitir aquelas. Porque antes de receber qualquer coisa que a gente deseja entregar, o Senhor passa os seus olhos sobre as intenções do nosso coração. E mais uma agora para você anotar, deixa gravadinho aí. Intenções erradas, elas anulam o sacrifício da oferta. Eu vou repetir, intenções erradas, elas anulam o sacrifício da oferta. Escute isso, eu vou ensinar isso para você, irmão, de forma prática. Você pode pegar o seu dinheiro, escute com bastante atenção isso, deixar de comprar algo para você, sacrifício, sim ou não? Sair da sua casa, do conforto da sua casa, sacrifício, sim ou não? Ir até o mercado, sacrifício, sim ou não? Fazer um rancho lindo, bem gordo, sacrifício. Entregar para alguém, sacrifício. E lá no final, no seu coração, o fundamento de tudo isso é que essa pessoa tem um débito com você. Ou que alguém veja o quanto você é piedoso. Agora vamos ler o que foi feito antes da palavra intenção aqui. Pegar o dinheiro, sair de casa, ir no mercado, comprar uma refeição, entregar para alguém. Irmão, tudo isso que nós estamos fazendo, se nós fazemos com a intenção errada, é como se nós não tivéssemos feito. Por quê? Porque intenções erradas anulam o sacrifício da oferta. Quando chega alguém na nossa casa, a gente pode receber as pessoas de duas formas. Irmão, eu estou aprendendo isso assim, estou identificando isso no meu coração, muitas vezes em diversas situações, quero testemunhar isso para vocês, para que você carregue isso no seu coração, você vai ver a diferença que isso faz. Irmão, a gente vai receber a pessoa, não vai mandar embora, né? Amém? Nós não vamos mandar, se você manda, aí é outra coisa. Irmão, você pode receber ela servindo, sorrindo, gastando, porque a gente vai gastar, né? Limpando, com o coração desejando que essas pessoas vão embora de uma vez. Você pode fazer isso, irmão. Ou você pode fazer tudo que você fez antes com a intenção de agradar o Senhor. Irmão, as práticas elas vão ser as mesmas. Sabe qual é a diferença entre um e o outro? É que num o Senhor recebe, no outro não. Um gera vida, o outro gera morte. Um gera cansaço, o outro nos reaviva. O outro nos dá crescimento. Um gera imaturidade. E a gente vai se tornando cada vez mais ingrato. Cada vez mais ingrato. E aqui a gente vai se tornando cada vez mais grato. Cada vez mais grato. Porque, irmão, se vai chegar alguém na sua casa, você vai ter as mesmas práticas. Vai receber, vai limpar, vai fazer uma comida, vai servir, vai conversar, vai presentear, sei lá como vai ser. Pode fazer as mesmas coisas com dois corações. A diferença é que em um coração o Senhor recebe. São as mesmas práticas com um coração diferente. O coração renova e no outro o coração se cansa. E muitas vezes nós estamos cansados porque estamos oferecendo a oferta certa com o coração errado. Nós estamos fazendo a coisa certa. E aí nós olhamos para o irmão, como Caim olhou Abel e disse assim, cara, o que teve de diferente? Abel, ele cuidava de ovelhas, é natural que das ovelhas ele deu uma oferta ao Senhor, mas eu sou agricultor, é natural que do campo eu traga um fruto e entregue para o Senhor. As práticas, elas vão ser iguais, e é isso que vai gerar crise no nosso coração, porque nós vamos achar que Deus de fato ama mais a prática do outro do que a nossa prática. É ou não é? Deus, eu estou me santificando, eu estou buscando igual ao outro, e o Senhor não olha para mim, e o outro está assim, Senhor, eu estou fazendo isso daqui, mas Senhor, como eu gostaria de estar fazendo mais, como eu gostaria de estar te amando mais, Senhor, porque isso aqui é tão pouco perto daquilo que o Senhor já fez por mim na cruz do Calvário. E o outro está dizendo, Senhor, o Senhor não olha para mim, né? Só eu que sou injustiçado, só eu que isso. E o outro está dizendo assim, Senhor, pela justiça eu mereci a condenação, mas o Senhor me salvou.
Pai, tudo que o Senhor me entregar, Pai, não se compara ao preço daquela cruz do Calvário que o Senhor morreu no meu lugar, me salvou, me justificou. O Senhor me perdoa diariamente dos meus pecados. Irmão, nós estamos falando das mesmas práticas, só que nós estamos falando de intenções diferentes. Por isso que da mesma boca o Senhor diz que não pode sair uma água salubre e uma água potável, não pode sair. Por quê? Por que o Senhor diz que não pode sair? Porque o nosso coração é a fonte, nós não podemos ter duas fontes dentro de nós. Por isso que nós precisamos, como se faz aquelas limpezas em caixa d'água, né? Pedir para que o Senhor limpe a caixa d'água do nosso coração, para que saia uma água limpa. Não é mudar a torneira, irmão. Senhor, não é trocar a torneira, não é trocar o mecanismo, não, mas é limpar a caixa, é limpar a fonte, é limpar as intenções, é colocar de fato as nossas intenções diante do Senhor. Por isso que muitas vezes existem áreas da nossa vida que não prospera, e a gente o que faz? A gente muda o método. Não deu desse jeito, vou fazer de outro. É ou não é? Pensando que fazendo diferente Deus vai receber, quando o Senhor não está olhando para aquilo que nós estamos fazendo, mas olhando para o nosso coração e vendo o porquê estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. Nós estamos, meu Deus, eu acho que é a forma com que eu estou fazendo que está errada, eu vou mudar, eu vou fazer de outra forma. E Deus, não, filho, não é a prática. É a intenção daquilo que você está fazendo, é o porquê você está fazendo, o que está fazendo, que define o valor da oferta, que define se eu estou recebendo, se eu vou receber ou não. E aí as coisas travam, irmão. Preste muita atenção no que eu vou falar agora, guarde isso no seu coração. O trabalho trava. E aí quanto mais a gente trabalha, parece que mais conta tem. E aí sabe o que a gente faz? Ao invés de nós irmos ao Senhor, nós vamos mais trabalho. E o Senhor está dizendo, ei filho, ei filha, não é o que você está fazendo, mas é o porquê está fazendo. E aí, irmão, o casamento trava, porque quanto mais a gente se esforça, parece que mais o outro se distancia. E aí os relacionamentos, eles começam a se esfriar. E a gente começa a querer mudar as nossas práticas, porque a gente acha que mudando as nossas práticas, o outro vai amolecer, e aí a gente se lasca e faz, e aí a gente já cobra do outro, porque eu estou fazendo e tu não está fazendo, e começa um jogo de ping-pong dentro de casa, porque eu faço e tu não faz, eu me esforço e tu não se esforça, e o Senhor olha para nós, e não para as nossas práticas, mas para as nossas intenções. Porque não se trata daquilo que nós estamos fazendo, mas o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Aleluia! O ministério trava, parece que quanto mais a gente trabalha para o Senhor, mais vazio a gente fica. Quem aqui já passou por isso, irmão? Quantas vezes a gente acha que o vazio do nosso coração é por conta de falta de trabalho para o Senhor, e aí a gente quer fazer mais. E Deus, ei, para filho, para. Você não é escravo, você não é escrava, você é meu filho. Por isso mais importa a fonte. O que o Senhor quer limpar é muito mais do que as nossas práticas, mas são as intenções do nosso coração. E a gente, assim como Caim, diz, Deus, por quê? Eu estou fazendo do jeito certo. Até que Deus responde para nós com uma pergunta. Se tu tivesse procedendo bem, por acaso não seria aceito? Agora entenda, essa pergunta não é um convite de Deus para a gente revisar o método, é um chamado de Deus para a gente olhar para a intenção. Esse convite que Deus está fazendo não é para a gente revisar o que nós estamos fazendo. Se Caim trouxe, eu não sei qual foi o fruto que Caim trouxe da terra, eu não sei se foi melancia, irmão, não sei se foi abacaxi, mas quando Deus olha para Caim e diz assim, ei, se procederes bem, por acaso não seria aceito? Quando Deus fala isso, não era a respeito do fruto, mas era a respeito da intenção de Caim. Era a respeito do coração com o qual Caim estava oferecendo aquele fruto.
Então por isso Deus faz a pergunta, a mesma pergunta que Ele fez para Caim, Ele faz para mim e para você, e sempre vai fazer. Ei, se vocês estão procedendo bem, por acaso vocês não seriam aceitos? Senhor, o Senhor está me reprovando. Se o teu coração estiver alinhado comigo, descansa. Ainda que não esteja dando errado, descansa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se o nosso coração estiver voltado em cumprir o propósito de Deus, em agradar o Senhor, nós podemos descansar, as coisas dando certo ou as coisas dando erradas. Mas por que muitas vezes nós nos atribulamos? Porque nós sabemos que o nosso coração não está no Senhor. E aí Deus olha para nós e diz: não é o que você quer que Deus mais se importa, mas é o porquê você quer. É o porquê você quer o que quer que importa para o Senhor. Escute, meu irmão, uma faca na mão de um açougueiro é um instrumento de trabalho, na mão de um assassino é uma arma. Olha o que a gente pode aprender com isso. A mesma prática com a intenção errada pode mudar totalmente o propósito daquilo que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida. Então não é o que você quer, mas é o porquê você quer o que quer que o Senhor responde. Existe uma coisa que agrada muito o coração de Deus, e Ele diz que isso Ele não lança fora de jeito nenhum: um coração quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração rendido ao Senhor. Um coração rendido ao Senhor, o Senhor não descarta de jeito nenhum, irmão, porque isso agrada ao Senhor. Agora, a pergunta que o Senhor faz diante dessa realidade é: se o Senhor te der aquilo que você quer, o seu coração permanece no mesmo lugar? Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, tem pessoas que Deus não tira do deserto por amor. Ele não tira porque se Ele tirar do deserto, ela não volta mais. Enquanto você está no deserto, você está orando. Você está no deserto, está me buscando. Você está no deserto, está chorando na minha presença. Você está no deserto, está em comunhão com os irmãos. Você está no deserto, está indo na igreja, está congregando. Você está no deserto, está orando pelos seus filhos. Você está no deserto, está orando pelo seu casamento. Você está no deserto, está orando pelos seus pais. Aí Deus olha para o nosso coração e sabe: se eu te tirar desse lugar, tu sai. Por isso que muitas vezes Deus nos deixa no deserto por amor. Muitas vezes, irmão, a gente está passando perrengue financeiro. A gente está dizendo: Deus, por que eu? E Deus está dizendo: se eu botar um troquinho na tua conta, cara, eu sei para onde tu vai. Então fica aí, que aí é um lugar de segurança. Às vezes, irmão, são pessoas de conduta exemplar, porém com planos ocultos no coração, que se esquecem que para o Senhor não existe nada que não seja revelado. Às vezes a gente está: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, porque se o Senhor me der isso, eu vou fazer tanta coisa, eu vou isso, eu vou aquilo. Senhor olha para nós assim: eu sei que está passando lá dentro do teu coração, não é isso aí não. Porque o que você quer, o porquê que você quer, é o que define o valor da oferta. Muitas vezes, irmãos, o Senhor permite alguns desertos dentro do nosso casamento, para que a gente olhe para Ele e lembre que Ele é o Senhor dessa aliança. Para que a gente pare de botar expectativa um no outro e amar mais o outro do que o Senhor. E o Senhor disse: eu vou largar, vou deixar vocês passar umas lutinhas aí, para que vocês lembrem que eu sou o Senhor dessa aliança, que é eu que sustento vocês em pé. Eu vou permitir, irmão, eu vou falar até... Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas... Irmão, até umas lutinhas na nossa saúde Deus permite a gente passar. Porque poder para curar Ele tem. Tem ou não tem? Por que não cura? Porque até na enfermidade o Senhor está nos aperfeiçoando, irmão. Até nas nossas enfermidades o Senhor está nos aperfeiçoando. Porque tem gente que fica enferma e diz assim: quer saber? Deus não existe. Como se Ele fosse o centro do universo. Tem 1 milhão de pessoas com uma enfermidade terrível, irmão. Sabe uma coisa que ministra muito meu coração? Eu trabalho a maior parte do tempo no centro de Porto Alegre. Irmão, e meu serviço, ele dá um perrengue atrás de outro. É pepino atrás de pepino.
tubulação, tá de tubulação, né? Como diz o irmão na Assembleia. Irmão, e às vezes eu estou no centro atucanado e eu digo assim, cara, não pode, cara, que esse cara não me entregou a tempo, eu tenho que entregar, o cliente está me ligando. E daqui um pouco, irmão, tem um cara que ele está sempre na Júlio de Castilho ali, cadeira de roda, ele não tem as pernas, de terno e gravata. Ai, Senhor, irmão, aleluia. E aquele cara passa por mim e eu digo assim, que miserável que eu sou mesmo. Daqui a pouco, irmão, passa uma mãe com 3 filhos no colo, assim, ó. Quase que não consegue carregar. Daqui a pouco, passa um, irmão, de muleta, sem uma perna. Irmãos, essas coisas vão ministrando no nosso coração. É Deus usando ferramentas para nos tirar do centro. E a gente, às vezes, está com uma gripe e está dizendo assim, Deus não me ama. Está me deixando nessa cama há 3 dias já. A gente não é o centro. E o Senhor usa dessas ferramentas para nos mostrar que a gente não é o centro. Que uma gripe muitas vezes pode ser uma ferramenta para mostrar o quanto nosso coração está longe do Senhor. Não, se vier perseguição eu estou pronto. Vem uma gripe, a gente diz, o Senhor não me ama. Ué, irmão, é ou não é? Não, se vier perseguir a igreja, pode vir, eu vou pregar até não poder mais. Vem uma continha e a gente diz, não pode, cara, Deus não pode olhar para mim. Isso mostra o quanto nosso coração está longe. Por isso que Deus, Ele usa essas ferramentas para trabalhar e para revelar as intenções do nosso coração. Pergunta, irmão, faça essa pergunta no íntimo do seu coração. Por que você quer que seu cônjuge alinhe a vida dele com Deus? Para a glória do Senhor ou porque você quer alguém que não reclame dentro de casa? Para a glória do Senhor ou porque você quer alguém que esteja ao seu lado o tempo todo? Para que seu casamento seja para a glória de Deus ou você quer alguém que satisfaça seus desejos? Porque muitas vezes, irmãos, tem coisas que Deus não derrama porque as nossas intenções estão corrompidas. Por que você quer que o Senhor te prospere? Por que você quer que o Senhor te dê dinheiro? Para que você de alguma forma, irmão, consiga servir os irmãos com mais qualidade? Para que de alguma forma você consiga viver uma vida que glorifique ao Senhor também nas suas finanças? São perguntas que o Senhor faz para nós, que não julga as nossas práticas, irmão, porque nas práticas aqui, nós estamos tudo meio alinhado. Qual é o alinhamento, irmão? Está todo mundo saindo para trabalhar, está todo mundo na mesma luta, está todo mundo na mesma batalha. Uns em alguns ambientes, outros em outros ambientes, em diferentes áreas da vida, mas, irmãos, todos nós estamos na mesma luta. Agora nós precisamos, quando nós recebemos essa pergunta do Senhor, o Senhor quer atingir não as nossas práticas. O Senhor não quer que você trabalhe muito mais ou trabalhe muito menos. Se for isso, Ele vai falar com você específico. Mas o Senhor quer revelar as intenções do nosso coração. Porque Deus é mau? Não, muito pelo contrário, porque Ele é bom. Ele quer dizer, ei Lucas, cara, olha o teu coração, filho. Eu posso te dar o que tu quiser, mas se eu te der, com esse coração eu te perco. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você daria algo para o seu filho hoje? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você daria algo para o seu filho hoje, sabendo que esse algo mataria ele amanhã? O que a gente pensa que Deus vai nos dar? Por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que nós precisamos sondar o nosso coração. Não é o que o Senhor está nos dando ou não, mas o porquê o Senhor não está nos dando. E o porquê o Senhor nos daria. Por que o Senhor me daria isso? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer e sondar o nosso coração. Por que nós queremos ter um ministério relevante? Por que nós queremos, quem é solteiro, né? Por que eu quero me casar? Por que eu quero ter filhos? Por que eu quero subir de cargo na minha empresa? Por quê? Esses porquês são perguntas do Senhor para nós que revelam o nosso coração. Irmãos, se nessas perguntas do Senhor nós não encontrarmos a glória de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor que transforme as nossas intenções. Porque é isso que agrada ao Senhor.
quando Ele passa os seus olhos sobre as nossas intenções e encontra um coração desejoso em agradá-lo. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que eu aprendi há um ano atrás. Irmão, há um ano atrás, meu serviço fez assim, ó, lá embaixo. E eu sempre fui, assim, desapegado. Sempre, uma das minhas formas de amar, assim, sempre foi querer ajudar alguém, parte financeira. Minha esposa que me assegura. Mas na manhã, né? Nós conseguimos achar um equilíbrio. Porque, irmão, por mim, antes eu tirava das contas, dava, então nunca tive problema com isso. E quando eu me peguei ali nessa fase do meu serviço, às vezes apareciam coisas, necessidades de algumas pessoas, necessidade de familiares, necessidade de alguns amigos, necessidade de alguns irmãos, não só necessariamente da congregação, mas de parentes, de amigos, de pessoas as quais, em outra oportunidade, talvez a primeira coisa que eu pegaria era puxar um dinheiro do bolso e toma aqui, resolve lá. E naquele momento ali eu passei por algumas situações em que surgiu a necessidade e eu não tinha, irmão, para ajudar financeiramente. E eu sempre ouvi pessoas pregarem, né, com um discurso assim: Deus não me dá dinheiro porque Ele sabe que se Ele me der, eu daria para todo mundo. Não, não é isso. E nesses dias o Senhor ministrou meu coração numa coisa: filho, eu quero te aperfeiçoar em todas as coisas. Se eu te der dinheiro, não vou conseguir te aperfeiçoar nas outras coisas, porque tudo tu vai querer resolver com dinheiro. Talvez vai vir para ti uma pessoa necessitada de dinheiro, mas lá no coração precisa de um abraço. Vai vir alguém com uma conta atrasada, mas não é a conta, é a organização. E talvez se você tiver dinheiro, você vai pagar o boleto dela, mas semana que vem vai ter outro boleto, porque o problema dela é a organização, não é a falta de dinheiro. Sabe, irmãos, nós temos que nos perguntar o porquê nós estamos pedindo ao Senhor o que nós estamos pedindo. Porque tem coisas que o Senhor não está nos dando e não vai nos dar, porque o Senhor está trabalhando em outras áreas da nossa vida. E se nós não tivermos um coração desejoso em agradar ao Senhor, nós vamos nos frustrar e nós vamos abandonar a nossa vida com Deus. Por isso, queridos, eu quero desafiar vocês essa noite a passar um pente fino no seu coração e tirar dele toda a intenção que não agrada ao Senhor. Sabe, Senhor, não é de práticas agora, irmão. Não é de práticas. Que geralmente quando nós estamos pregando, nós estamos falando: abandona isso, abandona aquilo. Nós falamos de práticas, amém? E glória a Deus por isso. Mas nessa noite não estou falando de práticas, mas estou falando de intenções que estão por trás dessas práticas. É como se o Senhor estivesse aqui perguntando para você o porquê você está fazendo o que está fazendo. O porquê você está orando pelo que você está orando. O porquê você está desejando o que você está desejando. Irmãos, nessas respostas nós precisamos encontrar a glória de Deus. É nessas respostas que nós precisamos encontrar a glória de Deus, porque se nós encontrarmos a glória de Deus nessas respostas, nós podemos também dar a mesma resposta que o apóstolo Paulo deu. Ele diz: olha, eu aprendi agora o mistério de viver na fartura e na escassez, meu irmão. Porque agora não são as práticas, agora não é o recurso que move a minha vida é movida por agradar ao Senhor. O meu coração está fundamentado em agradar ao Senhor, com dinheiro, sem dinheiro, com problema, sem problema, com saúde, sem saúde. A minha vida está pautada em agradar ao Senhor. Por isso nós precisamos, irmãos, sondar o nosso coração e pedir nessa noite para que o Espírito de Deus encontre em nós um lugar onde a nossa mente humana, onde o nosso conhecimento humano, aonde o nosso toque humano não consiga chegar, mas só a presença dEle, e pedir: Senhor, vai lá no fundo agora e mostra a minha intenção. Irmão, se você vê um caminho mau aí, glória a Deus, não é sentença, é misericórdia.
Quando nós olhamos para o nosso coração e achamos nele um caminho mau, escute, não é sentença, é misericórdia. Sentença é quando nós não encontramos mais em nosso coração intenções erradas. É porque nós já estamos insensíveis à presença e à santidade do Senhor. Mas quando nós olhamos no nosso coração e Senhor, ainda tem várias intenções ruins aqui, sinal que a luz do Senhor está apontada para o seu coração. E é Deus dizendo: filho, se arrependa. Filho, se arrependa. Se arrependa das suas intenções. Porque sobre corações rendidos está apontado o favor do Senhor. Sobre corações quebrantados e contritos está apontado o favor do Senhor. Um homem e uma mulher que vivem para agradar ao Senhor, eles sempre serão alvos do favor de Deus. Por isso, irmãos, agora eu quero pedir para você, nesse momento, para você fechar os seus olhos e pedir: Senhor, em nome de Jesus, eu quero me arrepender das minhas intenções ruins.